Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 1, porque fala o início de todas as coisas. Fala que Deus ele criou os céus e a terra ela se forma vazia, e havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 2, porque fala que Deus ele criou a mulher. E como que Deus criou a mulher? Deus manda um sono profundo em Adão, arranca da sua costela e faz Eva a sua companheira, a sua auxiliadora, ou seja, a sua adjutora. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 3, cuja a epígrafe fala o relato da queda. Fala que Deus criou Adão e depois Eva, e Deus fala para Adão e também para Eva: come tudo que está no jardim do Éden, mas menos um fruto que está no meio do jardim. Esse fruto simboliza o bem e também o mal. E Eva ela comeu, e Adão também comeu, então ambos pecaram contra Deus. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 4. Fala que Caim matou Abel. Aqui fala de morte. E segundo os estudos intermediários dos mortos, há 3 tipos de morte na Bíblia. A primeira morte é a morte física. Foi a morte de Abel. Morreu-se o corpo físico, a carcaça, o veículo. A segunda morte é a morte espiritual, morte no pecado. Todo homem e toda mulher que está na prática do pecado, ou seja, pecando consequentemente, está morto ou morta espiritualmente. A terceira morte é a morte eterna. É a morte daquele que morre sem a sua convicção, sem aceitar Jesus como Salvador da sua alma. É aquele que morre sem a regeneração, que trata na paracratologia de segundo nascimento. O homem e a mulher morreram sem nascer de novo, segundo nascimento está aí, ele morre e ela morre, provando da morte eterna. Para ele e para ela não tem mais jeito. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 5. Fala-nos a genealogia de Sete, ou seja, a descendência de Adão. Fala que Adão vai dar de 130 anos. Adão gerou Sete. E depois Adão vai dar de 800 anos. Adão gerou outros filhos e filhas. E viveu Adão ao todos 930 anos. Depois morreu. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 6. Deus fala com Noé acerca do dilúvio. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 7. Noé e a sua família entram para dentro da arca. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 8. Noé solta a pomba, e a pomba dá 3 viagens. Na sua primeira viagem ela não foi sucedida, na segunda também ela não foi sucedida, mas na terceira viagem ela foi bem sucedida, porque ela voltou com um galho de oliveira, mostrando que as águas do dilúvio haviam baixado. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 9. Fala que Deus fez um pacto com Noé. E outras versões diz que Deus fez uma aliança com Noé. Ambas as versões são iguais, seguem a mesma velocidade. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 10. Fala a descendência de Noé. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 11. Fala-nos a confusão das línguas. Olha aí onde deu origem aos
confusão. Por que confusão? Porque pedia para trazer areia e o outro trazia água. Foi aí uma grande confusão. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 12. Fala que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Deus disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e você, Abraão, será uma bênção. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 13. Fala que Abraão voltou do Egito. Gênesis capítulo 22 é diferente de Gênesis capítulo 14. Melquisedeque abençoa Abraão, porque Abraão ele deu dízimo em tudo.